tem toda essa força da explosão, tem toda essa garra, essa gana. O Saulo é uma pessoa de muita coragem, né? Ele começa o movimento sem saber muito para onde é que vai, mas ele tem um impulso muito grande de mudança, né? E ele se dá bem porque ele consegue, né? Aí a gente vai falar do lance da união, né? Que faz a força. Ele consegue aliados que pensam igual a ele, né? Aliás, pensam diferentes a seu modo, mas estão convertidos, né? Num único propósito que é a melhoria do ambiente escolar, a melhoria da educação, né? No filme, o objetivo era esse. Então, o filme todo é muito inspirador, né? A todo minuto, a cada quadro do filme é uma pessoa com sangue nos olhos para mudar alguma coisa, uma pessoa indignada com a realidade. E sempre em toda cena tem alguém querendo fazer diferente, tem alguém inconformado, né? Tem alguém revoltado, tem alguém que isso não podia estar assim, cara. Por que que a nossa merenda tá mofada, sabe? Por que que o professor não vem dar aula? Por que que a minha parede da minha sala tá caindo aos pedaços? Por que que eu não tenho acesso aos livros, né? Por que que tem computador guardado na sala que eu nunca usei? Isso é um absurdo, né? Então, o filme é explosivo, né? E o nome sugere isso, né? O nome sugere que o filme é uma bomba, é uma panela de pressão que está prestes a explodir a qualquer momento, né? O filme é uma panela de pressão, Cabeça Negra é uma panela de expressão. O que que fica para mim? Coragem, né? Coragem e força, né? É preciso estar atento e forte, parafraseando, né, o Caetano Veloso, no seu Divino Maravilhoso. É preciso estar atento e forte, né? O Cabeça Negra está atento e forte. Todos os personagens estão atentos e fortes, né? Porque não há tempo para ser fraco. Não se pode ser fraco quando você está do lado mais fraco. Quando você tem um sistema pisando em você, não há tempo para fraqueza, não há tempo para derrota, não há tempo para baixar a cabeça, né? O filme começa com uma frase, né? O trailer do filme começa assim: quando tudo vai mal é preciso reagir, né? Essa frase não é do Del, essa frase, se não me engano, posso até estar errado, mas é de um Pantera Negra, né? Não o Pantera Negra da Marvel, né? O Pantera Negra lá do movimento americano. Mas que essa frase, ela tá em vários lugares, em vários filmes de potência. Assisti um filme é, maravilhoso, chama O Ódio que Você Semeia, né? Um filme americano que também fala dessa questão do movimento negro. E tá essa frase, né? Quando o Chadwick Boseman faleceu, né? Eu vi muito essa frase associada a ele, né? Porque foram pessoas que reagiram quando tudo ia mal, né? Ou nas suas histórias contaram coisas parecidas com isso. Então fica para mim essa coragem, essa gana, essa vontade, essa inspiração, essa vontade de vencer, essa vontade de explodir. O Cabeça Negra é uma bomba, uma panela de pressão, né? A gente precisa mudar, a gente precisa confiar, acreditar e transformar. Falam que tudo veio de explosão, né? O Big Bang foi uma explosão. Então, para quem acredita no Big Bang, não se constrói coisas a partir de explosões? Então vamos explodir para construir. Ah, como eu disse, eu acho que o que eu carrego do filme até hoje são as amizades. As amizades que eu desenvolvi no processo do filme. Toda aquela galera lá, uma galera muito, muito massa, assim, que desenvolve, todo mundo desenvolve projetos artísticos incríveis. E as amizades que se desenvolvem quando o filme é exibido em algum canto, né? Os diálogos que ele gera, porque ele é um filme que é uma coisa que o Del sempre fala, é um filme que ele é feito para dialogar com as pessoas, né? Não é aquele tipo de filme que você assiste e não entende, né? É um filme que é feito para ser entendido e para dialogar com as pessoas. E aí eu acho que a importância dele é essa, porque ele conversa com as pessoas, e ele gera essa discussão, né? Ele gera essa afetividade entre as pessoas. E aí eu acho que é um presentão que o filme traz pra mim é isso. São essas amizades que eu desenvolvi. Muito massa tu falar isso, Matheus, porque eu lembro de quando a primeira vez que eu assisti o filme foi lá em Tiradentes, no festival que ele foi exibido, que foi uma pré-estreia do filme, né? Uma espécie de pré-estreia. E aí foi um filme que depois que aconteceu, ele foi muito bem recebido lá, né? Depois que aconteceu, as pessoas sempre vinham falar, vinham comentar sobre isso, de como ele é um filme que ele deixa, você sai dele que sim, com vontade de fazer alguma coisa, né? De se mexer, de se movimentar. E eu acho que essa é a inteligência da escrita do Del, porque o Del
ele pensa em falar com as pessoas mesmo, né? Em perguntar, e aí, o que é que você faz sobre isso? Se você estivesse nessa situação, o que é que você faria? E aí eu acho que essa é a importância de se juntar, da união que você falou e que eu falei também, e é, de se mexer, né? Eu acho que é muito sobre isso também que tu falou. Coisa muito interessante é que a escola que a gente está fazendo a residência, que é o Figueiras Lima, ela é reconhecida como uma escola de luta, né? Uma escola que tem uma boa relação com a comunidade e que o papel dela é colocar o aluno como protagonista. E aí, é, ela é uma escola que se mantém à base da resistência. E aí, no filme, o papel do Saulo, na verdade, o papel não só do Saulo, mas o papel de todo mundo é muito importante, né? O Saulo é essa fagulha. Quando ele pega e é cutucado pelo ato racista, ele vai logo denunciando, ele vai logo se opondo, né? Falando assim, não, isso aqui tá errado, eu não vou sair da sala não. E uma coisa que começa interna, ele começa a gravar e denunciar, tipo, ó, galera, essa comida reapai aqui que é servida pra gente, toda estragada, isso aqui, a base da filmagem. E vai fazendo as pequenas denúncias dele e começa a gerar essa revolução, né? Tanto dentro da escola, como a galera, os amigos dele fora da escola, né? E aí, a pergunta que eu faço é como vocês veem essa fagulha, como vocês veem despertar essa fagulha dentro das outras escolas que também são resistências? Massa tu perguntar isso, porque, inclusive, eu estava pensando nessa questão da união que a gente estava falando anteriormente, que é interessante falar também que o Saulo, ele tá ali sozinho na escola, né? Não só por causa dele, ele escolheu estar ali, mas também ele foi isolado, né? Por, pela gestão da escola, por toda a situação lá que ele está envolvido. Mas mesmo antes desse caso acontecer e dessa ocupação do Saulo acontecer na escola, ele estava envolvido ali em diversos projetos de mudança. Fazia parte do Grêmio, né? Junto com o personagem do Matheus, que é o índio, junto com o personagem da Nicole, que é a Clarice, né? Do personagem da Jenny. Todos os outros personagens eles já estavam no Grêmio, que já estavam lutando por melhoria na escola. Então, essa fagulha ela surge para se ter a ocupação, mas anteriormente já havia um estudo sobre as questões negras na escola e sobre as necessidades da escola, sim. Então, o Grêmio da escola já estava lutando pelos materiais didáticos, já estavam lutando pela melhoria na infraestrutura da escola, pela melhoria na alimentação dos alunos, né? E aí eles já estavam num processo de se unir, que é uma coisa que a gente já estava falando anteriormente, né? Nas falas, sobre essa união. Então eles estavam unidos ali, já lutando por melhorias. É interessante tu falar sobre Figueiras, porque eu lembro muito do processo de ocupações que teve em 2016, né? Que várias escolas fizeram parte. Eu não tenho certeza se Figueiras também fez parte, mas foi um processo muito importante, sim, na nossa história, né? Sim. E o filme é muito inspirado nisso também. E aí é isso, as escolas elas já estavam envolvidas, é a realidade dos alunos dessa escola, né? Por eles já estarem envolvidos nessas necessidades que eles precisam, qualquer coisa assim que venha de retrocesso nessas necessidades deles, eles vão combater, né? E aí eu acho que é muito sobre isso que o filme fala. Eu acho que assim como o Saulo, né? Nicole, Índio, Mayandra, Leninha, Clarice, que são personagens do filme que são engajados na causa, né? Na causa estudantil, que são envolvidos com o Grêmio, com todo esse esse ideal de mudança, né? Que estavam à frente do movimento, né? Que estavam enchendo o saco, né? Estavam incomodando os poderosos, porque você imagina, né? Que não é do interesse do governante, né? Governante, falo aquele que governa, né? No sentido mais bruto da palavra, né? A pessoa que está por cima, ela não tem interesse, né? De ficar por baixo, né? Quando a camada de baixo começa a se mexer, começa a organizar alguma coisa ali, começa a questionar, ele
o grupo de cima vai tentar silenciar o de baixo, né? Ele vai sofrer, né? Ele vai tentar ser calado. E eu percebo que essa fagulha, eu falei da bomba da bomba, né, da panela de pressão que o filme é, né? Essa panela não se resume à ficção, né? Eu lembro que em 2015 já estava acontecendo aqui, estava numa onda muito grande, né, positiva de manifestações nas escolas, né, secundaristas, no Brasil inteiro, aqui no Ceará. Eu tava estudando na escola particular, a demanda era outra, né? A consciência era outra, a vida era outra, o mundo era outro, né? Então eu não pude participar, a minha escola não teve isso, né? Porque por que que uma escola de gente branca na beira-mar enfim, vocês entendem, né? A causa não é deles, a luta não é deles. Eles estão até bem confortáveis com, assim, né? Não posso generalizar, mas enfim, os lados são diferentes. E aí a minha escola não estava ativamente participando desse processo, né? Mas eu lembro que eu visitei algumas ocupações em escolas, eu fui no Adalto Bezerra, ali próximo a 13 de Maio, no bairro de Fátima, e conversei, tinha muitos amigos de infância que estudavam em escolas do ensino médio que estavam ocupadas, né? E eu participei de muitas conversas, participei de muitas ocupações, assim, visitei o Rio de Alves Pessoa ali no Bom Jardim, né? Onde até o Criolo foi um dia na ocupação. E assim, eu aprendi muito com a galera, troquei muita experiência, a gente conversou, a gente debateu muito. Eu percebi que a fagulha existe, né? Tanto como no filme, como na vida real. E é importante que ela exista na vida real, né? Afinal de contas, eu sempre falei isso. Para mim, o Cabeça de Negro é ficção, né? Mas ele é documentário, no sentido de que ele é vida real, não tem mentira ali. Também não tem maquiagem nenhuma, é a vida nua e crua. E quem assiste percebe que é daquele jeito que funciona uma escola da periferia do Brasil, né? Eu acho que é importante acontecer esse movimento de questionamento, esse movimento de se sentir inconformado, né? De se sentir, de querer mudar, de querer melhorar, sabe? De saber dos seus direitos, eu acho muito importante, né? E quando a galera assiste o filme, se inspira nesse sentido, né? Eu já vi acontecer discussões em escolas da periferia de Fortaleza decorrentes de uma exibição do Cabeça de Negro, né? Uma vez o filme passou, quando o filme passou na Mostra de Curitiba, ele estava disponível online, né? E eu convidei muitas pessoas para assistir, elas assistiram gratuitamente, nos celulares, computadores, televisão, enfim. Estava disponível na internet o filme. E recebi vários feedbacks, né? De, de discussões que aconteceram tanto, enfim, em sala de aula como extra classe, sobre o ambiente educacional. Quer dizer, o filme já gerou uma onda, né? E nem foi exibido ainda presencialmente, por conta da pandemia, a estreia do filme foi adiada, né? Então, quando o filme sair comercialmente, eu acho que essa onda vai ser ainda mais forte. Mas muito legal também pensar que o filme tem essa potência, né? E vai gerar muita discussão, muito debate, vai gerar muita mudança. Nossa, Lucas, é interessante você falar sobre essas questões da união, né? Desse processo de mudança dentre as questões das escolas, né? Melhoria pela escola pública. Assim, eu venho de duas realidades, na verdade. Eu vim da realidade de uma escola particular e o meu ensino médio foi numa escola pública. Foi uma escola estadual, mas era de foco profissional. Então, é o seguinte, é, quando você estuda numa escola particular, você não sente uma tanta diferença assim, né? Porque o seu pai paga, as questões alimentares, as questões da mensalidades. Então, os alunos, eles ficam presos, tipo, numa redoma, né? Uma redoma é, como se algo fosse inatingível, eles fossem inatingíveis ou coisas parecidas.
Mas depois que você passa a estudar, quando eu passei a estudar numa escola pública, eu já tive uma outra visão. Uma visão dessa questão mesmo que como essas pessoas nunca tiveram uma vida fácil, tiveram que sempre batalhar, estar nos corres desde cedo, eu vi as diferenças entre as pessoas, né? As diferenças, essas questões pela luta pela melhoria, para valer a pena. Então eu vi muita proatividade e protagonismo mais nas escolas públicas do que nas escolas particulares, né? Essa é a minha visão. Então eu vejo que nas escolas particulares tem esse processo separatista, né? E, e na escola pública não, que os alunos eles realmente vão para cima com essas questões. Eu acho interessante tu falar isso, Calil, porque eu também vim de escola particular, né? Nunca estudei em escola pública, assim. Mas eu estudava numa escola particular como bolsista. E aí eu vejo de uma forma diferente, um pouco diferente, assim, do que tu falou. Porque para mim que sempre, eu não, voltando à questão racial, né? Não voltando porque a gente sempre teve nela, mas assim, para mim que sempre soube que sou negro, eu não tive esse processo de descoberta, assim como algumas pessoas têm, né? De, em certa idade, descobrir que é negro. Na minha família sempre me falaram que eu era negro, então desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu sei que eu sou negro. A diferença é que depois eu descobri o que é ser negro, né? Então eu estudei na escola particular, meu pai se desdobrando assim para pagar a escola particular, e eu passei por coisas que eu tenho certeza que uma pessoa branca, por exemplo, não passaria. Eu passei, por exemplo, por questões assim constrangedoras de meu pai ter atrasado uma parcela do pagamento da escola e eu ficar sem o livro didático, o livro da escola, entendeu? Estudar sem o livro. De, por exemplo, não ter, todo mundo tá lanchando, eu não ter dinheiro para lanchar, assim. Coisas que eu passei, né, por ser uma pessoa negra. Além das diversas outras questões raciais que são mais violentas, né, como, por exemplo, as falas racistas, né, os comentários, as piadinhas, a vergonha de dizer de onde eu era, essas coisas assim. E aí eu vejo isso, essa questão da luta associada também à escola pública por conta disso, né? São realidades que a gente passa, a gente que é negro, que a gente está, que mesmo que a gente não entenda o que é aquilo, o que é que está acontecendo, não consiga nomear que aquilo é racismo, são coisas que vão ficando entaladas na nossa garganta, que algum momento a gente fica com sangue no olho e quer explodir mesmo. Independente de onde você esteja, o espaço que você esteja, porque no final das contas, a gente está sujeito a isso em todos os espaços que a gente estiver, né? Em qualquer espaço que a gente estiver, a gente está sujeito a essa situação, porque a nossa sociedade toda ela foi criada em cima disso. E aí, só complementando com isso, porque eu acho que é uma questão mesmo do nosso corpo, assim, da nossa realidade, do que a gente vivencia e do que a gente passa. E aí, quando a gente fala assim sobre essas diferenciações, né? Escola pública, particular. Claro que existem diferenças, né? Claro que numa escola particular a gente tem não se luta, por exemplo, por essas questões de infraestrutura, são outras questões. Mas as questões do corpo negro, da luta, das situações que se passa, independente de onde você esteja, você passa por aquilo, né? E aí eu só queria complementar com isso mesmo. Eu super concordo com você, eu também era bolsista, né? No caso, minha mãe era professora de química nessa escola, mas essa questão que a gente, como é criança, a gente não enxerga nessas coisas. Eu tenho minha melhor amiga que hoje ela
tá cursando história na UES e tal. Ela, na época do ensino fundamental, ela, tipo, que ela meio que não se aceitava, né? No caso, como o cabelo dela era cacheado, ela sempre alisava nessas questões, né? Para poder ser mais aceita, né? No grupo das meninas. E, e ela teve uma mudança radical, foi em 2013, né? Que ela deixou esse fato, se reconheceu como uma pessoa negra, né? Realmente, e deixou a transição, né? E hoje ela é belíssima com cabelos cacheados, eu acho ela linda. E, e é isso. O racismo ele não escolhe lugar, não escolhe pessoas, ambientes, situações. Sempre pode ocorrer racismo em alto grau ou mais velado, né? Então eu super concordo com você a sua fala. E Cauã, tem algo para comentar? Acho que é algo que a gente não pode escalar, se liga, é algo terrível que está inserido na nossa sociedade de muito tempo e tem que ser combatido, se liga, tem que ser debatido sobre, ninguém pode fechar os olhos para isso. E tipo, mudando de assunto, indo para a parte teatral, é, quem é a maior referência negra para vocês no teatro? Assim, ou no teatro ou no audiovisual? Eu não consigo dizer uma só, porque para mim são referências, assim. São pessoas próximas a mim e acho que antes de tudo é o Abdias do Nascimento, porque foi ele que foi a primeira referência de teatro negro que eu tive, foi a primeira pessoa que eu li e eu olhei uma pessoa falando sobre teatro para pessoas negras, sobre as questões das pessoas negras no Brasil, né, com a realidade brasileira, que me fez abrir os olhos para muitas coisas, né? E aí pensar que na década de 40, 1940, com todas as dificuldades, o Abdias do Nascimento conseguiu reunir empregadas domésticas negras, né? Trabalhadores da construção civil, né? Pedreiros, para fazer teatro e falar sobre as questões deles mesmo, botar no palco eles falando deles mesmos. E aí ler sobre isso, sobre a experiência dele, para mim foi incrível, incrível mesmo, saber que era possível. Além dele, eu tenho algumas referências, que é a Grace Passou, que é uma atriz incrível, incrível, incrível de teatro e de audiovisual, que desenvolve trabalhos assim, trabalhos que falam com as pessoas negras assim do fundo da alma, assim. Ela consegue tocar em pontos que, enfim, ativam diversas coisas assim que você fica muito pensativo mesmo. Tem o Reinaldo Júnior, que é um ator do Rio de Janeiro, que é um ator que ele é uma referência muito grande para mim porque ele fala sobre teatro negro na comunidade dele. Ele é de uma periferia do Rio de Janeiro, né? E aí o trabalho dele tá todo voltado para levar teatro para a periferia dele, para o lugar de onde ele veio. E aí ele leva aulas de teatro, ele também dá aulas de boxe, dá aulas, leva outros profissionais para dar aula lá. E aí ele tem todo um trabalho voltado para isso lá na comunidade de onde ele vem. Reinaldo Júnior, o nome dele. Aqui no nosso contexto de pessoas próximas, tem umas pessoas do meu grupo de teatro, né? Do Teatro na Porta de Casa, que são a Ana Carolina de Oliveira, a Conceição Soares, o Gabe Antunes, a Tupini, e o Chico da Silva. São pessoas assim que me inspiram muito no fazer teatro, são pessoas que falam sobre a realidade delas, que falam sobre o lugar de onde elas vieram, que falam sobre a mãe delas, que falam sobre as avós delas, que falam sobre como é o dia a dia delas, que falam sobre coisas assim, que conversam, né? Que falam sobre coisas da vida delas e trazem diversas questões, diversos diálogos a partir da vida delas mesmas. E aí, para mim, são referências gigantescas.
Além disso, todas diversas pessoas que eu tive contato, o Matheus que já esteve comigo numa peça de teatro, né? Falando de novo, porque acho incrível, incrível essa possibilidade de trabalhar com o Matheus, de dialogar também com as questões dele. É, acho incrível toda a vida que o Matheus e eu sentamos para conversar, conversamos sobre as nossas vidas. Enfim, são muitas, muitas pessoas, né? E aí eu não consigo dizer tipo a maior referência porque todas as pessoas se entrelaçam assim na forma que eu trabalho, que eu faço teatro e vão me ajudando a crescer, a evoluir, a dialogar sobre essas questões, né? Enfim, são muitas pessoas, muitas mesmo. Há 2 anos atrás, a Funark ela lançou uma coletânea de textos de autores negros, né? Dramaturgos negros, são textos de teatro escritos por pessoas pretas. E aí tem uma pessoa que eu gosto muito que está nessa coletânea, que é a Johnny Carlos, né? Eu conheci ela nessa época, eu amo o jeito que ela escreve, né? Ela para mim é uma grande referência da dramaturgia e do teatro negro. Não é todo mundo que conhece, mas recomendo vocês pesquisarem essa mulher. Johnny Carlos, né? Maravilhoso. Ela traz muita questão ancestral, ela traz muita vivência periférica na fala dela. E a escrita dela me afeta muito, assim, de uma forma. Me atravessa. Ela tem um texto chamado Rosário dos Pretos, que é uma das coisas mais lindas que eu já li na vida, né? De dramaturgia eu falo sem dúvida da Johnny Carlos. Ator, né? A Grace Passou também me inspira muito, né? Mas eu tenho um carinho especial, né? Quando a gente fala em ator preto, pelo Lázaro Ramos. É um cara que é mais conhecido do grande público, né? Mas eu já vi, já assisti, já li, já ouvi muita coisa positiva dele, né? Quando ele fala das histórias dele lá nos primórdios, quando ele fazia teatro com o pessoal do bando de teatro Lodum, que, que também é um grupo que me inspira muito, né? São pessoas de força, são pessoas de voz ativa, né? E o Lázaro, ele tem todo esse movimento, né? Dentro e fora dos palcos, dentro e fora das telas, né? Ele fez uma peça recentemente que eu tive o prazer de assistir alguns trechos, chamada, junto com Thaís, né, sua esposa, Thaís Araújo, o Topo da Montanha, né? Que é uma obra baseada em vários, em vários discursos do Martin Luther King, né? Então, cara, é de uma singeleza enorme, né? Agora eu posso falar de autoras, né, negras que eu amo, né? A própria Conceição Evaristo, que eu conheci na Bienal do Livro, né? Não consegui dar uma palavra, porque eu fiquei em choque de estar conhecendo ela, a Maria Carolina de Jesus, que recentemente ganhou o título de doutora honoris causa, né? Que tem uma importância enorme, né? Já virou... Os textos dela já viraram um espetáculo aqui em Fortaleza, o Barracal, que é um espetáculo inspirado nos textos da Carolina Maria de Jesus, né? E muitos outros, né? Muitos outros. Em São Paulo existe um movimento, agora me foge à memória o nome do grupo, que eles recriam obras clássicas com histórias pretas, né? Eles montaram Medéia preta, montaram A Gota d'Água preta, e é muito legal, né? Você revisitar os clássicos por esse olhar, né? Porque a história negra foi por muito tempo apagada, né? Foi negligenciada, né? A história negra não tá nas folhas do teu livro de história, né? Então, por muito tempo, né, se soube que o negro sofria, que o negro... A gente só sabia as histórias tristes, né, da escravidão e tal. O negro era associado sempre à tristeza, ao luto, à dor. E, na verdade, a história das pessoas pretas, do povo preto, é a história de reis e rainhas, né? São príncipes e princesas, né? As pessoas não sabem disso. Então, todas as pessoas que eu falei, elas têm um trabalho que me inspiram muito, né? O próprio Del Cardoso, cineasta,
o roteirista do Cabeça também me inspira bastante, né? Com a obra dele, não só no Cabeça de Negro, mas em outros filmes que ele fez. O Pode Me Chamar de Nadir, que é um curta que eu gosto muito. Cappuccino com Canela, que é outro filme, né? O Del tem uma característica de trazer essa questão da representatividade negra, das discussões raciais, sociais e políticas nos filmes dele, né? Ele tem um filme chamado o Lucas, já ia chamar de Saulo, o personagem dele. Lucas falou no que o Del sempre levantou a bandeira do Jardim América, né? Ele inclusive tem um filme chamado American Garden, muito bom. Então são pessoas que me inspiram, todas essas. Muito massa, Matheus, tu falar dos dramaturgos e dos cineastas também. Me senti muito, muito contemplado pelas pessoas que você falou. Pessoas que eu admiro muito também. Pronto, galera. Assim, eu me senti contemplado com a fala de vocês, as experiências, as suas vivências, as narrativas que vocês contaram pra gente até agora. Eu me senti muito contemplado também quando vocês puxaram essa questão da dramaturgia, dos cineastas, né? E falar sobre o Abdias do Nascimento, que eu também estudei na cadeira da faculdade, né? Que é esse assunto da negritude. Eu tô tendo uma participação assim mais de uma escutativa, né? Para compreender melhor, né? O nosso processo da sociedade, de igualdade, de respeito. Antes eu quero agradecer, né, a essa turma do nono ano que esteve aqui, assistiu não, escutou o nosso podcast aula. Eu espero que vocês tenham gostado muito e foi um prazer estar com vocês, a turma do Filgueiras Limas. Eu gostei bastante da escola, saber sobre a gestão, saber a respeito dos professores, de vocês alunos que também são protagonistas de suas próprias histórias. Eu fiquei encantado também com as fotos que a gente obteve, né, de eventos escolares e que vocês estavam à frente. Isso é muito bom. Eu espero que vocês continuem assim, né, sendo protagonista de sua própria história. Quero agradecer ao Matheus pela disponibilidade, o Lucas também pela disponibilidade, pelo fato de vocês contarem, né, um pouco de sua história, da sua carreira, de seus desafios, como vocês enfrentaram tudo isso, todas essas questões. Não é fácil, a gente sabe que não é fácil, mas a gente segue, né, com a nossa arte. E é isso. Eu queria que vocês deixassem uma mensagem para essa turma. E também, ao final, falar novamente o Instagram de vocês, o trabalho de vocês, como é que eles podem ter acesso à sua arte, né? Então, muito obrigado e eu deixo com o Cauã aí. Podem falar. Gente, muito, muito, muito obrigado pelo convite. Para mim é um prazer imenso estar aqui conversando com vocês sobre todas essas questões. Enfim, é algo que eu sinto a necessidade, né, de falar, de conversar com outras pessoas, de cada vez mais abrir esses meios de conversar sobre isso, né. Obrigado a todo mundo que ouviu. Acredito que em breve o filme vai estar disponível para todo mundo ver. Espero que vocês assistam e gostem do filme. Se inspirem em todos os personagens. Continuem nesses movimentos por melhoria. Sempre que for necessário, lutar pela melhoria. Que vocês também consigam ter momentos de amizades, como eu falei. Acho que é uma das coisas que eu gosto muito de frisar é a importância dessas nossas questões particulares, dessas nossas necessidades. Às vezes a gente tem uma necessidade de uma luta, né, de lutar por alguma coisa, de ter alguma coisa. E a partir dessas nossas necessidades, a gente vai encontrando outras pessoas parecidas com a gente, e a gente vai desenvolvendo amizades, a gente vai desenvolvendo afetos pelas pessoas, e aí
Eu acho essa uma parte muito, muito importante que a gente não pode deixar passar, de todo esse movimento por melhoria, por luta, pelos nossos estudos, né? E pela nossa vida. Muito obrigado, gente. Espero que em algum outro momento a gente possa estar desenvolvendo essa conversa de alguma outra forma. Estou sempre disponível para conversar, caso vocês queiram, tá? Vou repetir aqui meu Instagram, é Lucas V. Limeira. O do meu grupo é @teatro na porta de casa. O Instagram do filme é @cabeça de negro o filme. Também está disponível lá para vocês darem uma olhada. E aí, se vocês quiserem trocar uma ideia, conversar, estou sempre disponível, tá? E também estou disponível caso vocês queiram ter uma outra aula, algum outro assunto, alguma outra discussão. Estou sempre disponível, tá? Muito obrigado, gente. É um prazer estar com vocês aqui, né? Trocando essa ideia, enfim, batendo esse papo aqui que é muito legal, é sempre muito bom. Eu amo falar sobre teatro, amo falar sobre negritude, né? Arte. Ainda mais agora, né? Que as nossas relações estão um pouco mais distanciadas, a gente trocar ideia com gente nova é muito bom. Ah, relembrando, né? Meu Instagram é Mateus Honori, Mateus underline Honori, né? Mateus sem H. E eu trabalho com teatro, com cinema, com música, né? Eu faço parte do grupo da Comédia Cearense, dirigido pelo Haroldo Serra. Estava em cartaz até pouco tempo com o espetáculo A Psicanalista Surda, né? Uma peça que também já rodou vários festivais, onde eu faço a música do espetáculo inteiro, né? Toco ao vivo, algumas participações no cinema, Cabeça de Negro, né? O filme que a gente veio debatendo e falando sobre todo o nosso papo, né? Fiz outras participações em longas também, agora recentemente Bem-vindo a Xeramobim, né? Um filme do Halder Gomes, que é uma produção da Globo Filmes que está para estrear agora em 2022, se tudo der certo, né? Também atuei em outro filme agora em 2021, né? do Pedro Diógenes, A Filha do Palhaço, muito legal, né? E também estou no elenco de Lana e Carol, que é uma série de TV que está no ar no canal Futura, né? Algumas pessoas do Cabeça de Negro também estão nesse elenco e eu gravo voz original para 2 seriados de animação que em breve estão no streaming. Um beijo em todo mundo, se cuidem e fiquem em casa. E mais uma vez agradecer o Lucas e o Matheus por esse momento singelo, essa partilha incrível, e agradecer aos nossos queridos ouvintes por estarem aqui com a gente nessa trilogia de podcasts onde a gente fala sobre a representatividade negra dentro das artes. E como tarefa de casa, a missão de vocês é assistir esses links que a gente enviou, esses vídeos aí. Então é isso, muito obrigado, fiquem bem, se cuidem e cheiro. Beijo.